senhores, tudo bem? Tranquilinho? Bora lá então, ó, né? A aula que tinha ficado para trás, mas não para trás, né? Não esquecida, dos blocos econômicos, beleza? E suas grandes características. Antes de mais nada, antes de mais nada, nada mesmo. Olha só o uniforme novo, mano. Vai, ó. Juntos pela vida. De verdade, né? Juntos em casa. Então, ó, aqui a gente tem os tipos de blocos econômicos, tá? Eu devo estar na frente aqui, essa partezinha aqui, cadê meu mouse? Aqui, ó, essa partezinha da tabela, tá escrito tipos de blocos econômicos, tá? Econômicos não, só tipos de blocos. Mas enfim, a gente tem diferentes, então, intensidades, né, de junção dos blocos econômicos. O bloco econômico, ele vai tentar, então, facilitar as transações, as negociações, as relações entre os países que fazem parte, né? Então, digamos assim, é como se você se unisse aos seus vizinhos, né, para que vocês conseguissem uh, crescer juntos, né? Criar melhores condições então de crescimento, beleza? Então, ó, o primeiro tipo de bloco econômico é a zona de livre comércio, né? Então, quais as suas características? Eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros, ou seja, toda zona de livre comércio ela vai ter por intuito, por objetivo, só reduzir ou zerar então as taxas alfandegárias, beleza? Nesse tipo de junção aí, você vai possuir a relação mais simples de todas, né? E daí a gente tem a união aduaneira. Adota uma tarifa externa comum, que é chamada de TEC, né, que visa taxar os produtos de países não membros dos blocos. Vale salientar uma coisa: na União Aduaneira você tem já também a ocorrência de uma zona de livre comércio. Então você reduz ou zera os impostos e, além disso, você pode adotar essa tarifa externa comum. Para que serve essa tarifa externa comum? Para que os países membros eles sejam, digamos assim, no mínimo forçados, né, a manterem relações mais próximas, então, dos outros membros desse bloco econômico, né, para que o comércio então entre eles seja incentivado, beleza? E temos também o mercado comum. No mercado comum, então, ó, envolve a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, né? No mercado comum, você já nota que existe então uma vinculação muito maior mesmo, né? E daí fica aquela coisa, nossa, mercado comum, tipo igual o Mercosul, né? Então, ó, o Mercosul ele tem o intuito de vir a ser um mercado comum, só que ele ainda não é um mercado comum, ele é uma união aduaneira, né? Por quê? Porque você tem um grande problema para criar um mercado comum no Mercosul, que se chama Brasil. Né? O Brasil é muito maior que as outras economias, então se você libera tudo isso aí, o Brasil arrebenta com a economia dos outros países. Né? Então a gente mantém o Mercosul como união aduaneira, beleza? Já o mercado comum, então, é um nível de junção já bem mais intenso, né? Então você já vai ter uma junção muito maior entre os países membros, porque os produtos que um compra do outro, então vão circular sem taxa nenhuma. Se você mora em um dos países que faz parte de um mercado comum, você pode ir para todos os outros, né? O seu documento é visto como passaporte, né? Então, se você vai mandar dinheiro de uma filial para a matriz, eles não cobram impostos e assim por diante. Né? Se você vai trabalhar em outro país, você não precisa de visto, não precisa de nada. Tá bom? E nem alguma taxa é cobrada pela prestação desse serviço. Acontece como se todos os países fossem o mesmo, né? A grosso modo. A união política e monetária. Então, adota-se uma moeda comum que substitui as moedas locais ou passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado um Banco Central do Bloco,
passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. Se você foi ligeiro, se você já acompanha algumas notícias aí, né, jornalísticas de cunho internacional, você já deve ter dado que meio que aquela coçadinha na cabeça, falando, nossa, tipo, isso aí parece a União Europeia, né? Então, na verdade, quem vai criar todos esses termos aí, todos esses passos, é a União Europeia. A União Europeia vai ser o bloco econômico, então, com maior nível de junção entre os seus membros. Né? Por quê? Porque eles têm uma união política e monetária, né? Ou seja, eles têm o mesmo dinheiro, eles têm as mesmas políticas de crescimento, de desenvolvimento. Então, a União Europeia é sim o bloco econômico que possui o nível, digamos, mais elevado aí de junção entre os seus países, beleza? E daí a gente vai, logicamente, falar da União Europeia. A União Europeia, mesmo que ela não queira, mesmo que ela tente negar, ela vai ter sua origem no chamado Benelux. O que vem a ser o Benelux? Ele vai ser a junção, em 1944, ó, de Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, esses três. Então as iniciais estão formando o nome do bloco, né? B de Bélgica, NE é de Netherlands, que quer dizer exatamente Países Baixos, tá? Países Baixos, se você quiser lembrar do jeito errado de chamar, é a Holanda, tá bom? A Holanda se chama Países Baixos. Eu não sei por que a galera insiste em chamar de Holanda, mas eles mesmos já pediram para parar de serem chamados de Holanda, né? E Luxemburgo aí que seria o último. Então, ó, esse acordo ele vai ser firmado ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e principalmente porque esses países aí se uniram já com o intuito de reconstruir suas economias, né? E também já com essa ideia de ali, entre eles, ali, eles não vão cobrar impostos uns dos outros, né? Porque eles estavam na mesma situação, tudo arrebentado por conta da Segunda Guerra Mundial, beleza? Logicamente, essa aqui ó, é a bandeira que eles adotaram para o bloco, beleza? Seguinte, então, ó, em 1951, a gente vai ter a Alemanha Ocidental, que é a parte capitalista, a Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos criando a chamada SECA, né? A Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Beleza. Então, essa junção aí desses países tem agora notadamente, claramente, a ideia de, no mínimo, né, administrar os recursos aí desses países. Então, a SECA é uma evolução do Benelux, adicionando Alemanha Ocidental, França e Itália. Então, você coloca mais três, né? Então, é um bloco aí formado por 6 países da União Europeia. Desculpa, da União Europeia não, da Europa, né? Calma, calma, a União Europeia está chegando ainda. O que é interessante nesse processo? Essa é a bandeirinha, né, da SECA. Pode ver aí, ó, 6 estrelas em cima, 6 estrelas embaixo, né? Porque um representa o carvão, outro representa o aço aí de todos esses países. A gente vai ter o Robert Schuman, né, o ministro francês dos negócios estrangeiros, apresentando uma proposta muito interessante, né, que é a chamada Declaração Schuman. Ela é tida, então, como o início do que a gente tem hoje, chamamos de União Europeia, né? Então, o Robert Schuman, ele simplesmente vai lá e propõe que todo mundo se una, porque só quando os países se unirem, se juntarem realmente, eles vão conseguir ter uma boa evolução, principalmente no quesito econômico, tá? Vale a pena lembrá-los que até o período ali da Segunda Guerra Mundial, a Europa não era essa Coca-Cola toda não, tá? Por quê? Porque a Europa vinha sim passando por problemas econômicos, né? Vale a pena a gente salientar que boa parte dos brasileiros são descendentes de europeus. Por que os caras vão sair da Europa e vir para o Brasil? Porque lá estava péssimo, né? Então
essa mudança vai ser principalmente encabeçada por iniciativas como a SECA, né? Essa transformação da Europa, principalmente com as características econômicas, né? Então, busca regulamentar e distribuir de maneira uniforme recursos como o carvão e o aço, né? Que são fundamentais para a reconstrução da Europa e facilitar a circulação de trabalhadores. Então, a SECA ela vai ter esse intuito de facilitar então os fluxos de mercadorias, né, e também de controlar para você não centralizar em apenas um país, né? Por isso então já essa preocupação em, digamos assim, efetivar essa junção, essa união, tá? Então aí o mapinha, né, com 6 membros da SECA, beleza? Em 1957, os mesmos países que criaram a CEE, Comunidade Econômica Europeia, ou então, né, MCU, desculpa, MCE, não sei por que eu coloquei é o Mercado Comum Europeu, né? Os dois aí estão conectados no mesmo período. Então, ó, a gente vai ter os Tratados de Roma, né, de 1957, que vão entrar em vigor em 58. Você pode ver que tem um monte de dado assim, tá? Tipo, o cara assina o tratado sei lá quando, ele entra em vigor sei lá quando. E eu fiz questão de colocar todos esses dados para principalmente bagunçar bem a cabeça de vocês. Mentira. É porque se você vai procurar na internet, você pode achar um dos dois. Então você já sabe. Tipo assim, o Tratado de Roma é de quando? De 1957, que criou a Comunidade Econômica Europeia. Só que ele vai entrar em vigor em 1958. Então você vai ter sites aí falando que o Tratado de Roma é de 57, que ele é de 58, e você nunca sabe direito qual que é. Beleza? Então, ó, o tratado estabelecia o mercado e impostos alfandegários externos. Ah, tá. Desculpa, eu errei a lida aqui. Ó. O tratado estabelecia mercado e impostos alfandegários externos comuns. Né? Então, a gente vai aumentar o nível de junção entre esses países. Né? Política conjunta para a agricultura, facilitação para a circulação de mão de obra e para os transportes. O interessante é que o Tratado de Roma ele vai ser muito importante por criar a Comunidade Econômica Europeia e também por conta dessa política agrícola comum, né? Então você vai ter aí os países europeus já meio que se unindo para proteger o seu mercado agrícola. Por quê? Países como o Brasil, por exemplo, são uma grande ameaça para os agricultores da Europa de um modo geral porque nossos solos são férteis, a temperatura é perfeita para o plantio, então o nosso produto chega na Europa mais barato do que o que esses caras produzem. Então, só zerando os impostos deles e aplicando impostos nos nossos produtos que eles vão conseguir sobreviver. Beleza? Instituições comuns para o desenvolvimento econômico, né, serão criadas aí também. Deixa eu ver se eu coloquei imagem. Aqui, coloquei imagem dos países que compõem o CEE, né, a CEE. Beleza? Então, ó, as instituições que foram criadas aí, todas elas anteriores, né, ou até dentro desse período, é, elas vão se fundir em 1965. Ó, a SECA, a Euratom, ou seja, o SECA não deixou de existir, eles criaram a Comunidade Econômica Europeia, né, e eles vão manter ali a SECA, por quê? Porque a SECA vai ser essa ideia então de você distribuir bem os recursos. A Euratom, né, que é a empresa atômica europeia, né, e graças ao Tratado de Fusão, então o Tratado de Bruxelas, beleza? Que é, logicamente, de 1965. Foram adicionados à Comunidade Econômica Europeia depois, né, posteriormente, o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca em 1973, Grécia em 1981 e em 86 Portugal e Espanha, né? Uh, daí a gente dá, deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu apertei mais de uma vez. Não, a gente dá um salto aqui para talvez o tratado mais importante de quando a gente fala do tema blocos econômicos, né? Então esse aí você precisa saber sim muito, muito bem, né? Então é o Tratado de Maastricht, né? O Tratado de Maastricht, ele vai ser o tratado que cria a União Europeia,
né, assinado em 7 de fevereiro de 92. Não precisa de guardar o dia, tá? É de 92, nos Países Baixos. Então, Maastricht é a cidade, uma cidade nos Países Baixos, tá bom? E ele cria, então, a União Europeia. Em dezembro de 1991, o Conselho Europeu elaborou o tratado que passou a vigorar em 1º de novembro de 1993, tá bom? Então, o Tratado de Maastricht, ele vai ser criado em 91, assinado em 92 e passa a valer em 93, tá bom? Nossa, então é um período. Então, porque primeiro você pensa nas propostas todas, aí você leva para os governos lá analisarem e tudo mais, aí eles assinam. Só que para colocar as mudanças para funcionar, você precisa de um prazo, de um período, tá bom? Então, esse tratado aí foi bastante rápido, principalmente pelo número de mudanças que ele trouxe, né? Então, ó, foram lançadas as bases para a criação da moeda única europeia, o euro, né? A livre circulação de produtos, pessoas, serviços e capital, né? Então, logicamente, que o Tratado de Maastricht é que vai criar o que a gente conhece hoje como União Europeia, de verdade, né? E isso ninguém nunca tinha feito. Então a União Europeia é quem vai criando aí os passos, beleza? E tem também a instituição da cidadania europeia, que vai garantir a livre circulação de pessoas, né? E para que um país, então, fosse adicionado à União Europeia, ele precisaria seguir, no mínimo, 3 pilares, né? O primeiro pilar é o da agricultura, ambiente, saúde, educação, energia, investigação e desenvolvimento. Então, esse pilar aí, todos os países que fazem parte da União Europeia concordam com eles. O segundo pilar é a política externa e a segurança comum, né? Poderia até colocar a investigação aí junto também, né? E o terceiro, a cooperação policial e judiciária em matéria penal. Ou seja, se alguma pessoa infringe a lei em algum país, todos eles então vão atuar de modo conjunto. Beleza? Então, por exemplo, aqueles atentados terroristas e tudo mais, a União Europeia inteira se prontifica. Né? Não vai ser só o país que sofreu, não. Então, o Tratado de Maastricht ele foi emendado pelos tratados de Amsterdã, que é uma revisão, né, para ver o que estava funcionando, o que não estava do Tratado de Maastricht. Então, ele é de 1997. O Tratado de Nice, que é o aumento do bloco, em 2003, e o Tratado de Lisboa, em 2007, que vai propor, então, algumas reformas, algumas mudanças na União Europeia. Beleza? Então, de um modo geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter de 52 a 2013 aí um aumento bastante intenso da União Europeia. Esses aí são os países que fazem parte da União Europeia. Na verdade, que faziam, né? Porque o UK aqui, ó, né? O UK e essa partezinha aqui saíram, né? United Kingdom saíram então da União Europeia, mas vamos por partes, não vamos atropelar a bagaça, né? Isso aqui é uma imagenzinha só para que você saiba mais ou menos, né, ó, quando o Tratado de Fusão, por exemplo, passou a valer, né, o Tratado de Roma, tá bom? É uma imagenzinha simplificada, então, para que você saiba quais as alterações. Então, o Tratado de Paris, que vai criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? E aqui essas informações, beleza? Depois passa dá uma olhadinha aí. Se para você essa imagem for complicar mais do que facilitar, ignora ela, tá bom? Beleza? Coloquei só para tentar ajudar. Se não ajudou, melhor ignorar então, tá bom? Uh, e daí a gente vai para esse gifzinho aqui. Peraí, vamos ver se na hora que ele chegar. Ele não podia começar pelo meio, né, mano? Tinha que começar certinho, no ponto correto. Aí lá ele vai voltar. Ó, ele vai voltar aqui, ó, em 1952. Então a gente tem aqui a junção dos 6, né? Em 73, Irlanda, Grécia em 81, Espanha e Portugal em 86. Em 1995, Suécia, Finlândia e Áustria. Em 2004, entra uma paulada de gente de uma vez só.
Em 2007, Romênia e Bulgária. 2013, a Croácia, o último então a entrar, ser adicionado. E 2016 a gente tem a aprovação da saída do Reino Unido, beleza? E essa saída do Reino Unido vai ser uma bela de uma característica aí atual, né? Então, ó, dentro da União Europeia a gente tem o chamado espaço Schengen. Ele permite a livre circulação de pessoas dentro dos países signatários, sem a necessidade de apresentação de passaporte nas fronteiras. Residentes nos países signatários devem portar um documento legal de identificação, com foto, né? Tipo, igual a gente. A gente não, né? Falar a gente que anda com habilitação. Não, vocês não andam. Inclusive, eu achei uma foto muito feia da minha habilitação. Aqui, ó. Minha nossa. Deixa eu esconder ela aqui, que é bom que não vem fantasma na minha casa. Ela espanta todos. E daí, ó, os turistas eles dos países que não são signatários, eles devem portar o passaporte, né? Legal ou então um substituto emitido por um dos países que é membro. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, estou morrendo de sede. Então, ó, o espaço Schengen ele não é a mesma coisa que União Europeia, né? A gente vai ter então características próximas, parecidas, mas nem todos os membros da União Europeia assinam o espaço de Schengen. Então, o Tratado de Lisboa modificou as regras jurídicas, adicionando a cooperação policial e judiciária, implementação de políticas comuns sobre a concessão de vistos, asilo e imigração. Então, todo mundo que aceitou isso aí, né, passou a fazer parte do chamado espaço Schengen. Então, o que, que ele é? É um território formado por 25 países, né? 3 deles não são membros, a Noruega, a Suíça e a Islândia, que permite a livre circulação de pessoas. Seus membros adotam medidas comuns de concessão de visto, pedido de asilo e controle externo. Né? A origem do nome, então, é referência à cidade de Shenzhen, Luxemburgo, beleza? Então, ele foi assinado em 1985, o Tratado Schengen, beleza? Na imagem aqui, ó, os Estados membros pertencentes à União Europeia estão de azul escurinho, né? Pode ver então aqui, a grande maioria faz parte. Estados que não pertencem à União Europeia estão aqui com esse azul mais claro. Estados membros que aguardam a implementação, né? Que cor que é esse aqui? Verde? Parece que é um verde, né? Sei lá. E Estados membros que apenas cooperam policial e judicialmente, que agora não é mais a União Europeia e a Irlanda do Norte. Beleza? Bora lá então. E aqui sobre a saída da, do Reino Unido da União Europeia. Então, o Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, iniciado em 2017, finalizado em 31 de janeiro de 2020. É o primeiro a sair do bloco, né? E por que que essa saída aí vai ocorrer? Olha só, os ingleses remando para se afastar do restante da Europa. Então, relações superficiais. Não assinaram o Tratado de Maastricht, não usaram o euro, não fazem parte do espaço Schengen. Então, desde sempre, o Reino Unido nota-se um distanciamento dele em relação aos outros membros da União Europeia. Expectativas não confirmadas. A maioria dos britânicos não se sente atendida nos benefícios econômicos prometidos para o bloco. Então, na verdade, tipo assim, ó, vamos juntar aqui todo mundo vai crescer junto. Eles acham que eles são tipo o estado de São Paulo aqui no Brasil, sabe? Eu dou muito e não recebo nada de volta, vocês estão só me sugando. Na verdade, eu acho que os ingleses eles se acham muito, tá? Investimentos em saúde, promessa de que, deixa eu só passar aqui, ó. É, essa aqui é a imagenzinha da libra esterlina, né? Eles não usam o euro. Libra esterlina que é mais valorizada que o dólar, que o euro também. Eu ia falar os dois juntos, né? Não, não chega tanto, mas é quase, tá? A libra esterlina é bastante valorizada, bastante mesmo, beleza? E daí, ó, investimentos em saúde, promessa de que 350 milhões de libras
poderiam ser aplicados por semana em saúde em razão da saída britânica. Isso aqui é uma imagem do Boris Johnson, né, que é atual primeiro-ministro lá, e aí ele está fazendo a propaganda antes da votação do Brexit, né, para ver se ia sair ou se não ia. Você bem pode ver que atrás dele está marcado aí a quantia de 350 milhões de libras esterlinas que eles mandavam para a União Europeia e diziam que não recebiam nada disso de volta, né? Medo de imigração, não podia controlar o número de imigrantes ao permanecer na União Europeia. Esse aí é um dos maiores medos, né, do Reino Unido, que os imigrantes entrem lá, né? Eu não sei por que eles acham que lá é tão bom assim, mas enfim, eles desde o primeiro momento da crise migratória, né, que ocorre na Europa, principalmente do Oriente Médio para a Europa, a galera fugindo da Síria, de regiões em guerra, né? Eles sempre bateram o pé, tipo assim, meu, não pode aceitar esse povo aqui. Mas acontece que a União Europeia ela tem como lema aceitar os diferentes e torná-los iguais, entendeu? Então não dá para eles falarem não vamos aceitar os imigrantes. Então, ó, em 1998, o acordo de paz pôs fim aos. Ah, tá. Deixa eu só contextualizar vocês. A União Europeia ela propôs então fez algumas propostas para a saída do Reino Unido, já que eles iam sair, né? Uh, Principalmente porque existe um conflito bastante sangrento já que está adormecido ali entre as Irlandas, né? A Irlanda e a Irlanda do Norte. Beleza. Então, em 98 eles assinaram um tratado ali de paz e tudo mais e acabou aí esse problema. Acontece que essa saída então do Reino Unido da União Europeia pode reacender esse conflito, né? O interessante é ver quem votou mais para sair da União Europeia. Então, os mais pobres e os mais idosos votaram para sair. Então, tipo assim, os mais pobres eles foram convencidos de que o Reino Unido sozinho ele é mais forte do que junto com a União Europeia. Os menos escolarizados e quem morava nas áreas rurais, né? Então, ó, é bastante notável que para abandonar é o vermelhinho aqui que bateu 51,9%. E para permanecer, o azulzinho que bateu 48,1%. E o notável é que a área da Irlanda e tudo mais votou para permanecer, né? E isso vai criar então um grave problema. Olha só isso aqui, ó. É... Isso aqui é uma placa, então, que está na Inglaterra, né, na verdade é a Irlanda do Norte, que eles são contra a saída e principalmente a chamada bordadura, né? Ou seja, eles querem exatamente que isso aqui aconteça, ó. A Irlanda do Norte, aqui conectada com a Irlanda, né? E daí, se o cara quiser vir aqui para a Grã-Bretanha, né? Aí ele vai apresentar os documentos e tudo mais. Então é como se a Irlanda do Norte não tivesse entrado no processo do Brexit. Mas acontece que não houve votação sobre isso, não teve acordo sobre isso, né? Então o que eles vão tentar? Eles vão tentar ver se a União Europeia aceita isso, né? Fala, vocês deixam, né? Porque não existe nenhum acordo sobre isso, né? E aí a gente tem diversas questões que ainda não foram resolvidas, como vai ficar o comércio entre Reino Unido e União Europeia? A mobilidade, a imigração, e até a imigração ilegal, se você for pego como imigrante ilegal, como que eles vão fazer com quem trabalha no Reino Unido, mas mora na União Europeia. Então não existe acordo sobre nada disso. A concorrência, né, o subsídio, porque os europeus são famosos por conta disso, eles vão lá e metem dinheiro mesmo, né? A produção de energia, se passar um gasoduto dentro da União Europeia, ela pode sobretaxar, né, o transporte dessa mercadoria.
pesca, serviços financeiros, cooperação judicial e defesa. Então, não existem acordos aí nessas áreas, beleza? Portanto, ó, a ideia dos caras é o Britannic, ou seja, é o Titanic, né? Falando, mano, esse negócio vai afundar, né? Eu não vejo com bons olhos, tá? Eu acho que eles seriam bem mais fortes juntos com a União Europeia. Beleza, senhores? Então, ó, beijão para vocês, até mais, tchau, tchau.